Hoje vamos falar sobre a área do corpo. Você que tem acompanhado as lives durante a semana, na segunda-feira eu tenho falado com um assunto muito importante, referente à alma. Na quarta-feira eu falei sobre o lado espiritual. Mas a gente precisa equilibrar os três pilares. Ou seja, precisamos também cuidar da área do corpo. Eu não sei como que está o seu autocuidado. Você tem buscado a disciplina? Hoje o assunto em pauta é sobre isso. Eu sei que nem todo mundo ama a disciplina, porque a realidade é que a disciplina vai contra as nossas vontades. Mas é nesse assunto que eu quero trazer para você de que maneira você cria a disciplina e como você consegue manter para toda a vida. É, exatamente, sem enrolação, você vai conseguir manter sobre a tua caminhada, e a realidade é que uma dose de disciplina incrementada em qualquer área, as coisas dão mais frutos. Se porventura você colocar disciplina nos treinos, na alimentação, você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, você vai ter um corpo e uma mente melhor. Se porventura você colocar uma dose de disciplina na área espiritual, você vai ter mais fé, você vai ter um relacionamento mais profundo com Deus. Esse é o meu propósito aqui, é que você consiga manter, criar e manter a disciplina nos três pilares, na área do corpo, na área da alma e na área espiritual, ok? Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa indomável, uma pessoa invencível, somente nem a morte pode te vencer, tá? Porque quando você está em Cristo Jesus, até a morte você vence, porque Jesus venceu a morte. Então se você está nele, ele está em você. As coisas são diferentes. Nossos olhos não conseguem enxergar tudo isso. Mas a realidade é que eu quero aqui traçar um caminho junto com você. Hoje você pode bater no peito. Eu serei, ou melhor, eu sou disciplinado. Bata no peito de novo. Eu sou disciplinado. Bata no peito. Eu sou disciplinado. Porque é dessa forma que você vai vencer, profetizando em sua vida. Por mais que você enxergue, não, daqui para trás, minha vida tem sido um fracasso. Eu digo que eu vou começar e não começo, ou começo e paro. Então eu não tenho uma disciplina constante na área dos treinos, na área da alimentação, na área espiritual, ou seja, os campos da sua vida que você deseja disciplina, você não está conseguindo, você só procrastina. A partir de agora, você vai romper tudo isso. Essa batalha você vai conseguir passar por cima. Eu sei que também há uma batalha espiritual para que você não consiga ser disciplinado. Talvez no solar você não teve disciplina. Tua mãe, teu pai não te disciplinou. Você esteve num lar onde a disciplina não era bem-vinda. Então as coisas eram de qualquer jeito, era algo desorganizado e logo você se tornou essa pessoa dessa forma. Então você consegue ter uma mudança também. É por isso que eu quero que você permaneça até o fim, onde eu vou traçar junto com você de que maneira que você pode criar uma disciplina e sustentar ela em todas as áreas da sua vida. Até eu já quero começar falando que quem não é disciplinado, infelizmente, está num estado hoje de tristeza, de sufoco, de desespero, porque, como eu disse no início, cada dose de disciplina que você coloca na área espiritual, na área do corpo, na área da alma, você se torna uma pessoa melhor. E você vê frutos. Agora, uma pessoa que ela não tem disciplina em nenhum campo, infelizmente, ela vai ficar triste, ela vai se sentir culpada. Sabe aquela sensação assim, nossa, como eu sou fracassado, como eu sou incapaz de fazer as coisas? Eu começo e paro, não consigo permanecer nos treinos. Eu começo numa academia, depois de repente eu vou para outra, de repente eu já não gosto mais, não quero mais treinar. E assim vai. Uma vida, a vida me levar. E aí, a gente não pode viver dessa forma. Nós precisamos dominar nossa trajetória, saber para onde que a gente está indo. A disciplina se trata disso, saber para onde a gente está indo. Então, se você está nesse estado, repetindo, de tristeza, de culpa, que você não consegue ser disciplinado, de desânimo, que abandona tudo, baixa autoestima, porque às vezes você já está num quadro de obesidade, sobrepeso, obesidade, e assim vai, porque a indisciplina, a gente pode chegar nesse estado. E não só isso, mas a indisciplina pode afetar também no teu trabalho, porque porventura você não tem disciplina lá, você vai receber ordens, você vai receber regras, normas, e se você não acatar, se você não for pontual no horário, as coisas começam a desmoronar para o teu lado. Então perceba que a disciplina ela precisa ser envolvida em todas as áreas.
na área do campo familiar também, área conjugal, na área financeira, em todos os campos. Então, se você somar a disciplina, as coisas mudam na sua vida. E é sobre isso que eu quero estar falando. Talvez você se pergunte, tá, ok, mas o que é disciplina? Eu já queria falar que a disciplina é um comportamento em obediência. Como assim? Significa que você tem que ter ações conforme a necessidade. Então, vamos dar um exemplo. A disciplina são comportamentos que você cria baseado nos seus hábitos. Então, por exemplo, no dia a dia você tem certos hábitos, que nada mais é o que você faz frequentemente, logo se tornam comportamentos, logo vem à tona os resultados. Então, se você tem hábitos, maus hábitos, como só vai para algo prático na alimentação, né, pedindo um lanche, hoje é sexta-feira, hoje eu quero algo mais prático, vai lá para pizza, vai para um refrigerante, vai para um bolo, enfim, exemplo básico. Você está criando hábitos referente a isso. Logo, você está traçando comportamentos. Então, os comportamentos vão ser de pessoa sedentária. Vai ser de pessoa que não quer seguir um treino. Por quê? Vai te tirar da zona de conforto. A disciplina nos tira da zona de conforto. Ela vai contra as nossas vontades. Por isso que muitas pessoas não gostam dela, vão contra ela. Então você precisa entender que são comportamentos baseados nos seus hábitos. Logo geram resultados. E perceba que a disciplina ela tem envolvimento com regras, com normas. Tem alguém ali sempre colocando, impondo algo para você seguir. Por isso que esse confronto, essas regras, essas normas vão em confronto, tirando nós então da zona de conforto e fazendo com que vá contra as nossas vontades. Porque nós, seres humanos, estamos o tempo todo atrás de prazer. Então, o que vai contra a nossa vontade, tira o nosso prazer, muitas das vezes. E a gente está ainda atrás de prazer, onde ainda a gente quer poupar energia e a gente quer fugir da dor. Por isso que a disciplina não é fácil de ser encarada. Olha só que interessante que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque o que a nossa natureza, ou seja, o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Em outras palavras, o Espírito que está dentro de nós não vemos. Só as nossas vontades, que é algo que a gente sente, que se trata da alma, do nosso coração, a gente quer lançar para fora, praticando elas. Então, se a gente ficar ouvindo o que a minha vontade quer, que é a minha carne, a minha natureza humana, infelizmente, eu vou sofrer. Porque ela não vai querer coisas boas. Ela vai querer, ou melhor, não vai querer coisas que me conserta, que me corrige, que me alinha. Isso para ela é um desprazer, um desgosto. E o que é mais fácil, o que é mais prático, o que traz água na boca, saborzinho, tudo isso minha carne quer. E muitas das vezes são coisas erradas. Então por isso que a gente precisa ouvir o Espírito de Deus para que a gente possa ser conduzido alinhado. Esse é o caminho reto, não existe outro. Não olha para o outro, é esse mesmo. Então, por isso que é mais difícil de você encarar a disciplina. A realidade ainda é que a disciplina ela se torna um impeditivo para muitas pessoas, porque além de ir contra os teus prazeres, tua vontade, muitas das pessoas verem como algo difícil. Então tem pessoas, por exemplo, que não têm conhecimento na área do treino, e não só o fato de conhecimento, mas olham como algo difícil. Vê um vídeo de alguém lá treinando na academia, nossa, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque o meu sedentarismo é muito grande. Aí isso acaba sendo um bloqueio, uma barreira para ela, uma muralha para ela, um bicho de sete cabeças. E aquilo difícil, ela nem praticou, ela nem tentou. Então, o que é difícil se torna ainda mais distante para ela visualizar que ela vai ser uma pessoa disciplinada. Esqueci de destacar lá no início, eu falei o que é disciplina já, só que eu esqueci de falar se a gente nasce ou não nasce com a disciplina. Não nascemos com a disciplina. Se fosse assim,
a pessoa seria sortuda, vamos assim dizer, esse aqui nasceu mais disciplinado e eu não. Não. A disciplina advém de uma construção. A cada dia você está forjando, você está formando, está projetando a sua disciplina. Então, isso advém desde criança. Se porventura você está num lar onde a mãe e o pai ensinaram a disciplina, ensinaram a ser organizado, ensinaram a fazer um planejamento, tudo isso vai contribuir para a tua caminhada. Ainda você não habitou num lar disciplinado, mas você está num colégio disciplinado. Você, que é homem, serviu o exército, a área militar, a aeronáutica, enfim, um campo onde teve normas, onde teve regras. Lembrando que a disciplina se trata disso. Você precisa seguir regras, normas, embora você não queira seguir. Então ele te torna obrigatório. Por isso que eu falei, são ações conforme a necessidade. Você precisa fazer apesar de que você não queira. A disciplina se trata disso. Então, se você está num lar formado por disciplina, fica mais fácil. Passou por um colégio, passou por uma faculdade, tudo o que você está sendo formado vai trazer para você uma disciplina. Então, isso significa que você não nasce com disciplina, tá? Então, já tira essa crença da sua cabeça. Quando você se compara, você olha, nossa, mas essa pessoa nasceu disciplinada, eu não nasci. Então significa que o treino não é para mim, a alimentação, a boa alimentação não é para mim, o lado espiritual, ler a palavra, por exemplo, não é para mim. Não, não, é para você sim. Porém, você precisa construir ela, e é uma caminhada. E eu quero falar um pouquinho mais disso. Olha só. O que acontece que as pessoas não conseguem também criar disciplina? Eu falei, né, que vai contra os prazeres dela. Falei que ela está sempre correndo da dor. E a outra parte é a comparação. Então, ela fica olhando a rede social do outro, que o outro está postando sempre que está treinando, que está correndo, que está sempre fazendo alguma coisa informativa e ela não. Mas às vezes aquela pessoa nem está vivendo aquela verdade. Ela nem treinou e só vai num ambiente para tirar foto. Tem pessoas assim, infelizmente, que vivem de aparência. Então a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar o que a gente vê na rede social para não ficar se comparando. E mesmo que seja verdade, a pessoa lá está postando, mas eu não posso encarar que a realidade dela é minha realidade. Cada um tem a sua, então a gente precisa cuidar mais da nossa própria vida do que a vida dos outros. Então essa comparação faz a gente sofrer que a gente não tem disciplina. A gente fica olhando que o outro é melhor que nós. Não, a gente não pode fazer dessa forma. Cada um, Deus criou com certas capacidades, com certas habilidades. Então desenvolva a sua habilidade que Deus te entregou. Olha só, não só isso, mas o que também impede a pessoa é o imediatismo. Como assim? Disciplina, ela não se nasce, você se constrói, então é um desenvolvimento a cada dia. E você nunca consegue atingir um teto de plenitude de disciplina. Vamos dar um exemplo. Comecei a treinar, né? Passou uma semana, passou duas, passou um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Já me tornei disciplinado. Não, a disciplina você está construindo e vai ser até o fim da sua vida. Isso significa que você precisa ficar manutenindo, vigiando a disciplina, porque você nunca vai conseguir atingir ela plenamente, tá? A gente não consegue chegar nesse nível. Ou seja, lá na frente, mesmo você 1 ano disciplinado no treino, pode acontecer de você desistir, sem nenhum motivo. Não se machucou, não ficou doente, não acabou o dinheiro, simplesmente você quer sair, porque você não manuteniu nesse período. Então isso pode ocorrer também com você. Então por isso que a disciplina não se alcança plenamente, tá? Você vai construindo. Então isso significa que é pro resto da vida. Então não queira ser imediatista. Eu quero logo construir essa disciplina. Não. Você vai trilhando ela, vai amadurecendo, vai desenvolvendo ela. Beleza? Vai ampliando cada vez mais. Assim você vai conhecendo você mesmo e qual é a conduta que você precisa ter na tua rotina para você construir melhor essa disciplina. Outro ponto importante que barra as pessoas de criar uma disciplina são as distrações constantes. Então, distração é na rede social, principalmente, é na TV, então ela vê coisas ilusionárias. Aquilo não é a realidade dela. Então, eu já falei sobre comparações, isso conecta também. Mas, às vezes, não é só redes sociais, mas às vezes é amizades. Às vezes ela está num caminho que a pessoa tira ela
nesse quadro de ser disciplinado? São distrações. Então a gente tem que tomar cuidado que distrações está à nossa frente que está nos bloqueando, tá bom? Vamos pular aqui, ó. Deixa eu ver outro ponto importante. Como criar disciplina? Eu falei o que bloqueia, né? O que bloqueia as pessoas de ter disciplina? Agora falando a respeito, como que você cria a disciplina? Primeiro ponto, cuidado com as palavras. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte é a vida, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que o que eu lanço para fora, o que eu profetizo, lembra que eu falei da profetização? O que eu lanço para fora, ele pode se concretizar na minha vida. Por isso que já falou, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se porventura fica falando, eu não nasci disciplinado, reclamação, murmuração, estou choramingando. O que ele está trazendo? Qual é o poder dessa língua? Qual é o poder dessas palavras? Morte. Porque a reclamação está me deixando enfraquecido. Eu preciso expressar, então, o poder de vida. Eu sou disciplinado. Não, a partir de agora vai ser diferente. Eu vou analisar um pouco mais a minha rotina, vou analisar os meus erros. O que eu estou fazendo de errado? Por que será que eu não estou sendo disciplinado? O que está faltando? Então, a gente tem que tomar cuidado no poder das palavras, porque ela tem poder para concretizar na nossa vida, seja morte ou seja vida. Outra situação, não só você falar, que isso já é importante, mas você declarar num papel. Já acorda de manhã, não, eu sou disciplinado, começa a profetizar o que Deus entregou para você, que você é filho amado, que você é filha amada, que você vai vencer, que você é isso, que você é aquilo, sempre algo positivo. Mesmo aos seus olhos você não está sendo aquilo, você não está vivendo aquilo, mas aquilo começa a interiorizar, começa a entrar dentro de você e mexer com a sua mente, fica lá no teu subconsciente. Logo, você começa a praticar aquilo. Isso aqui é importante, porque você está absorvendo essa energia positiva, ok? Então, começa a declarar não só em palavras, mas também anotando isso. Faz uma carta, ok? Outro ponto importante aqui é sobre combater a desorganização. Você precisa entender que a disciplina, como eu já deixei claro que é uma construção, significa que se você é desorganizado no teu quarto, deixa tudo bagunçado. Os altos cuidados básicos, escovar o dente, deixar tua meia em estado positivo para o nariz, né, com um ambiente agradável, teu tênis limpo, barbinha alinhada, cabelo cortadinho, roupa limpa, não tá amassada, furada, né? Se porventura tá furada você já doa ou joga fora. Enfim, se você é uma pessoa organizada, saiu do banho, já tira a toalha e estende, tudo que você está fazendo, até por exemplo, para mim estar aqui na live, antes disso eu tive que me organizar. Primeiro, lá no início do dia, o que eu ia fazer. E para chegar nesse momento aqui, eu fui na casa de Deus, e aí eu precisei já deixar tudo pronto aqui, o tripé, o celular já carregado, o microfone carregadinho, uma água do meu lado, caneta, papel, tudo anotadinho para que facilitasse a minha vida. Então a disciplina você precisa facilitar. Lembra que eu falei? São os teus comportamentos. Se você se comporta na facilitação, isso promove construção a favor da disciplina. Deu para pegar? Então você facilita, isso trabalha a favor da disciplina. Então seja o mais organizado possível, tá? Diante dos teus altos cuidados e diante da tua rotina, na tua casa, no teu trabalho, onde você for, deixa tudo alinhadinho. Eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa extremista, exagerada, não. Estou falando para você buscar atender esses requisitos básicos, porque o pequeno que você traça, essas pequenas atitudes, faz com que as mais difíceis fiquem fáceis. Então, isso reflete uma coisa na outra. Eu não consigo treinar, não tenho disciplina. Ok. Se você cuida dos autocuidados, né, você já vai perceber que vai ficar mais fácil para você. Porque aí quando você precisar treinar, você já deixa o teu material pronto, a roupa, já facilita, já economiza tempo. Você quer começar a tomar água, não tem disciplina para tomar água. Você é uma pessoa organizada,
você já vai perceber que vai facilitar a tua vida. Então, facilite, tá? A disciplina vem de pequenas atitudes, que é o que vai facilitar nas grandes. Outro ponto que é importante. Obediência para não sofrer. Você precisa ser menos emotivo e mais racional. Você vai entender melhor. Falei lá no início a citação de Gálatas, né? Que a gente precisa deixar ser guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus dentro de nós, e não pela nossa natureza humana. Isso significa que quando somos guiados pela natureza humana, a gente é mais emotivo, mais sentimental. Exemplo. Eu não gosto de tomar água, né? Tô tomando água aqui o tempo todo. Eu não gosto de tomar água. Isso é emocional, sentimental. Do que eu não gosto. Mas esse não gosto, será que é bom para mim? Claramente é. A consciência já acusa, já me incomoda, que é o Espírito de Deus, a razão já me incomoda. Não, água é bom sim. Me hidrata, traz outros benefícios. Então, eu trabalho mais pela razão, pelo meio racional, do que o meio emocional. A disciplina é mais racional. Eu preciso fazer, vou lá e faço, tomo atitude. Não deixo alimentar o meu sentimento, entendeu? Você tem que tomar uma ação imediata. Vamos dar um exemplo. Quero tomar água. Já vai agir. Já vai lá pegar teu copo d'água, tua garrafa d'água, já deixa do teu lado. Já toma também. Então, é uma ação imediata. Você não deixa vir pensamentos trabalhando contra a razão, tá? O sentimento, ele começa a te cegar se você deixar ele ser alimentado. Então, você começa a trabalhar isso na sua mente. Isso que é importante para a disciplina. Veio pensamentos contrários do que a razão está te impulsionando, então não deixa ele alimentar. Você toma ação imediata, você muda de canal. O que é mudar de canal? Você toma atenção em outra coisa. Você começa a pensar em outra coisa. Vamos dar um exemplo. Você sabe que você vai treinar à noite e tá lá de manhã. Aí bateu uma preguiça, uma sonolência, uma indisposição. Aí vem o lado emocional. Não vai hoje. Vai descansar, não vai treinar. Sai do trabalho, vai direto para tua casa, tomar um banho. Lado emotivo. Aí você já muda de canal. Você tá aqui pensando, trabalhando, já começa a mexer no computador, já começa a mexer no celular, já vai ler o livro, já age, mude o sentido para que o pensamento de derrota, de fracasso, não fique sendo alimentado, não seja um combustível para você, porque ele vai te derrotar. Então, é isso que você precisa trabalhar, mudar de canal, mudar de atenção, ok? Os pensamentos vão trabalhar com você, contra você o tempo todo. Então, você pode combater eles. Você não consegue, muitas das vezes, bloquear os pensamentos, eles vêm. Você consegue filtrar, inclusive, a absorção exterior. Eu já falei sobre isso na segunda-feira, que o que você está vendo, o que você está ouvindo, tudo isso está entronizando, está entrando dentro de você. Essa absorção faz com que a tua mente trabalhe e fique ali refletindo sobre aquilo. Então, se você conseguir filtrar isso, vai ajudar muito mais a não vir pensamentos negativos, tá? Eu falei então sobre obediência para não sofrer. O que significa essa obediência para não sofrer? Diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, dizendo o seguinte, ó: toda disciplina com efeito, no momento, o que é esse com efeito? Que não é motivacional, não é emotivo. Ele vem com efeito porque ele é racional. Então toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Olha só que interessante. Por isso que a disciplina ela é difícil de ser construída a cada dia, porque ela não nos traz alegria no momento, olha só, mas de tristeza, ela traz tristeza, então não traz alegria. Meu Deus, de novo tem que treinar, nossa, mas de novo tem que tomar água, já estou enjoado de água, mas de novo tem que comer salada, verdura. Então é normal isso, vem esse sentimento de tristeza e não de alegria. Mas, olha que interessante, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, não tem para onde correr. É inegociável, é inevitável, melhor dizendo. Vai vir frutos, porque é fruto de justiça. Você sacrifica e você recebe os frutos. É isso que acontece. Se você não sacrifica para você seguir em frente com essa disciplina,
você não consegue colher os frutos. Então, sacrifique e receba os frutos. Os frutos vão ser inevitáveis da disciplina. Vale a pena sacrificar. Então, porventura, você vai se parar com alguma atitude. Ah, produziu tristeza. Deixa essa tristeza de lado. É o teu sentimento. É a tua emoção que está vindo. Daqui a pouco ela vai cessar. Daqui a pouco vai vir o fruto e, consequentemente, vai vir a alegria. Ok? No início, você precisa passar pelo desconforto para depois vir o conforto. Muitas pessoas hoje estão vivendo ao contrário. Estão vivendo o conforto e logo mais vem o desconforto. E esse desconforto vem com um peso muito grande. Vem com peso. Então toma cuidado com isso. Continuando aqui, ó. Abandonar as infantilidades. Então isso aqui só complementa a parte de emoção versus razão. Então se você observa que tá choramingando, reclamando demais, entenda que a criança chora e o adulto resolve. Então, se você está numa fase já adulta, até mesmo adolescente, já tem total consciência, mas você precisa entender que é preciso fazer e acabou. Para o teu bem-estar, para a tua saúde, para a saúde mental, para você, inclusive, ser referência na tua família. Teve uma aluna, inclusive, que ela falou para mim, ela estava assim, desabafando, só que ela estava se sentindo feliz ao mesmo tempo da rotina que ela está tendo, da vida que ela está tendo, porque ela não se alimentava bem, ela não treinava, não via importância, porque os pais dela não passaram essa visão. Eles não praticavam exercício, eles seguiam uma má alimentação, era refrigerante quase o tempo todo, não tomava água direito, não dormia direito, uma vida corrida. Muitos hoje estão nessa fase, né? Você vai perguntar, tô na correria, nunca tem tempo para nada. Aí acontece o quê? Vem à tona problema de saúde. Ela não chegou nesse nível de problema de saúde, mas ela teve muita dificuldade para caminhar, porque ela chegou num quadro de obesidade, ela tinha indisposição, não dormia direito, só dava sede de lanche, de refrigerante, por causa dos maus hábitos. Então ela não foi ensinada com um lar de disciplina. Logo, sofre as consequências. E ela falou para mim, não, Anderson, a partir de agora eu quero seguir esse caminho e eu vou ensinar meu filho nesse caminho. Olha só que lindo. Quando você é disciplinado, você espelha outras pessoas e forma uma família com estrutura, porque a disciplina nos traz estrutura. Então a gente precisa buscar sim a disciplina. É um esforço, tá? Ó, vamos lá. Falei que você precisa então abandonar as infantilidades. Então não adianta a gente fugir das responsabilidades. A gente vai ter que arcar com elas, tá? Seguindo em frente, tenha propósito. Isso aqui é importante demais. Trabalhar. Não sei no que você trabalha, mas né, eu trabalho como personal. Eu tenho um propósito. Eu faço aquilo com gosto. No início da caminhada, eu não conhecia muito bem, seja um exercício, seja o que era melhor para o corpo na alimentação, quantidade de água, quantidade que eu tinha que dormir, quais eram os benefícios da qualidade de sono, enfim, são informações que eu vou ganhando com experiência na caminhada de personal. E no início, então, foi um esforço para mim de ter que aprender tudo isso. Eu tive que romper o meu medo também. Mas eu tive um propósito. E o meu propósito aqui é ajudar você. Então, qual é o teu propósito na disciplina? Na área do treino? Por que você quer começar? Tem que ter um motivo. Qual o motivo que é esse? O que me ajudou muito foi a questão de não olhar em primícia, ou seja, em primeiro lugar para a estética, e sim começar a olhar que essa morada é de Deus, eu preciso preservar e zelar, porque, consequentemente, eu sou beneficiado à disposição, ao vigor, à força, à energia do dia a dia, as dores saem do meu corpo e eu consigo ainda mais ser usado por Deus para que eu possa fazer a vontade dele, seguir os propósitos dele. Então, na disciplina, você precisa ter um propósito. Porque se você ficar dependendo da motivação, hoje estou sem motivação, você não vai seguir a disciplina. Você precisa ter um motivo, que é o propósito, do que você quer melhorar na sua vida. Observa o déficit, faz uma autoanálise aí, como que está a tua rotina, como que está teu corpo, como que está tua mente. Estão sofrendo, tem debilidade ou está tudo certo? Se está tudo certo, você pode continuar manutenindo, pode potencializar isso. Mas se você está sofrendo, é hora de mudar. É um momento, uma etapa de recomeçar tudo isso. Outro ponto importante para você criar a disciplina.
Planejamento flexível. Por que planejamento flexível? Quero que você traga para a sua realidade. Qual é a tua condição hoje? Você consegue treinar 30 minutos? Consegue treinar 15 minutos? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Não olha para o vizinho, lembra? Comparação, olha para você. Você tem o propósito de cessar as dores do teu corpo. Você tem propósito de, até mesmo de perder peso. Isso não é problema nenhum. Mas, lembra que eu falei, não olhe primeiramente a estética. Porque a estética é preenchimento da carne, da natureza humana, dos interesses próprios. Você pode sim buscar isso em secundário, mas primeiro honre a Deus. Sinta o privilégio de ter esse temor que você está cuidando, está preservando do corpo que é dele. Ele te deu aqui só para você desfrutar. Você é apenas mordomo dele, tá? Então essa é a visão geral. Planejamento flexível está envolvido, então, o que você vai fazer durante a semana, o que você vai encaixar de comportamentos durante a semana para você ficar mais disciplinado. Opa, eu preciso treinar. Tá, como que é a minha rotina? Será que vai ser melhor de manhã, de tarde ou de noite? Qual é o tempo maior que eu tenho? Qual horário que eu preciso dormir? É organizar a sua rotina, analise a sua rotina, como que ela é, para que você possa encaixar aí as atividades, tempo a tempo, priorizar. Essas prioridades é muito importante também, porque tem pessoas que não priorizam o cuidado do espírito, tem pessoas que só priorizam o lado do corpo. Então eu estou falando hoje sobre o corpo, mas você precisa também priorizar o lado espiritual. Às vezes a pessoa deixa lá, só vou na igreja no domingo. Errado? Não. O problema é que você está tendo um desequilíbrio. Você precisa aumentar mais a sua fé. Você precisa se aprofundar mais em Deus, porque Ele é que vai te sustentar. Então é o equilíbrio. Então você precisa distribuir o teu dia, a tua semana, baseado na sua realidade, focando no equilíbrio dos 3 pilares, corpo, alma e espírito, tá? Então você precisa então ter um planejamento flexível. Na alimentação, segue lá um 80-20. Não quero que você exagere na disciplina, lembra? Você está começando a construir uma disciplina, então você precisa começar algo devagar. Não, gente, se você querer colocar lá 5 vezes na semana treinar, muita gente faz isso e desanima, porque sente dor muscular, não está acostumado, é um novo ambiente, talvez não tenha ninguém para acompanhar. Tem vários bloqueios, mas quando ele começa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não é algo forçado, aquele peso, entendeu? Que está carregando aquele fardo pesado. Você tem que se sentir leve. Minha esposa, inclusive, passou por isso na disciplina. Hoje, ela pode dizer com toda a convicção que ela está se sentindo bem. Ela treina 2 vezes na semana, um treinamento físico voltado mais à força e um treino aeróbico, ou melhor, treino aeróbico 2 vezes na semana. Vai correr, vai caminhar. E para ela está sendo sadio, porque ela está fazendo no tempo dela. Dá ali uma média de 20, 30 minutos, no máximo 40, esses treinos, a corrida. Então ela está fazendo a realidade dela, tá tudo certo. Então faz na sua realidade, tá bom? Começa devagar. Eu falei do 80-20 na alimentação, onde você pode distribuir durante a semana ali 80% saudável e 20% não saudável. Porque você pode até ceder os seus desejos, lembra que eu falei? Mais racional do que emocional. Você não precisa zerar. Não, nada de emocional, nada de sentimental. Porque você é uma pessoa sentimental, você tem uma alma, você tem um coração. Eu tenho isso. Então a gente precisa equilibrar. Só que esse equilíbrio é menos emotivo e mais racional. Então por isso que eu coloquei aqui 80-20. Beleza? Deu para pegar? E para a gente completar aqui o último passo. Eu já falei até aqui se a gente nasce ou não nasce com disciplina, né? Que eu já falei que a gente constrói a disciplina. Já falei por que a gente não consegue ser disciplinado, porque é uma luta, porque a disciplina vai contra as nossas vontades. A gente precisa acatar ordens, regras. E eu falei como criar a disciplina. E agora para fechar, eu vou falar como manter a disciplina para toda a vida. Então pega essa aí, ó, fica atento. Primeiro ponto, valorize cada resultado. Então eu falei lá a respeito que você tem que ter um propósito, lembra? Então você começou o treino por qual motivo? Qual é o teu propósito? Então você tem que ter isso traçado. Para onde você está indo? Você tem que saber para onde você está indo. O que você vai receber em troca?
Porque se você não vê nada em troca, igual o trabalho, você vai trabalhar, consequentemente você está ganhando não só conhecimento, mas também repassando conhecimento, mas você tem em troca o dinheiro. O dinheiro está trazendo para você sustento na sua casa, é uma recompensa. E essa recompensa te estimula a continuar indo trabalhando, mesmo nos dias de chuva, mesmo nos dias que você está doente. Então, o treino ele pode entrar com essa visão. Qual é a recompensa que você vai receber? Então, você precisa claramente valorizar cada resultado. Esse resultado não é um resultado grandão, é um resultado pequeno também. Se você não valorizar cada resultado, infelizmente você vai desanimar. Você vai ficar pensando, não está valendo a pena, não estou mudando. Porque muitas das vezes a mudança ela vem interna. Como assim interna? Vai te deixar uma sensação melhor, de mais disposição, de mais autoestima, vai te trazer mais força, mais resistência. Teu fôlego já não vai ser tanto comprometido. As dores nas pernas já vão cessar, dores nas costas. Então são tanto interno quanto externo no lado funcional. Então você fica mais funcional, você funciona melhor no dia a dia. Então você precisa prezar por isso também, valorize isso. Porque você valorizando isso, como eu falei, vai te estimulando para continuar, beleza? Então valorize cada resultado. Outro ponto importante, ame a repreensão. Aqui é essencial. A pessoa que é disciplinada, ela tem que amar a repreensão. O que é repreensão? A correção. Vai vir gente na tua família, vai querer te corrigir. Você vai treinar na academia, o instrutor vai querer te corrigir. Eu corrijo os alunos todos os dias. Eu estou com esse propósito. Então isso significa que se você não amar a repreensão, infelizmente você vai viver uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, que acha que sabe tudo, e infelizmente fica mais difícil para você ser uma pessoa disciplinada, em qualquer área. A área espiritual, eu preciso conhecer um pouco mais de Deus, da palavra dele. Se você buscar sozinho, o Espírito Santo pode te ajudar. Só que se você vai à casa de Deus, lá tem o pastor, tem o padre que vai trazer a palavra e vai fluir melhor porque ele está vivendo aquilo. Isso vai trazer ainda mais entendimento, compreensão para você. Está conseguindo pegar? Então, ali você vai receber correção, alinhamento. Ou seja, ame a repreensão, tá bom? E detalhe, não só ame quando você for corrigido, mas busque a correção. Isso aqui é essencial. Eu e minha esposa, a gente tem feito isso com os pastores. Nos alinha aí, nos corrige. Mãe, eu tenho feito isso com a minha mãe e com o meu pai. O que vocês observarem, que eu às vezes não estou educando meu filho direito, ou sei lá, estamos tendo comportamentos desagradáveis, nos corrija. Quando você tem essa visão, essa humildade de pedir para que pessoas, aos seus olhos, são mais maduras que você, te corrijam, aqui começa um divisor de águas na tua vida, na disciplina. Então, diga isso para as pessoas que você confia. Mãe, pai, irmão, o que você observar de errado em mim, pode me corrigir, tá? Porque aí, às vezes, na hora da correção, você vai até ter um sentimento de desconforto. Nossa, mas estão pegando no meu pé, estão puxando minha orelha, mas vale a pena. Porque lá na frente, você vai observar que você cresceu muito por causa dessa correção. Aconteceu muito isso na minha vida, no meu casamento, no tratamento com meu filho, dos treinos, porque eu também não sou sabe tudo. Embora eu trabalhe como personal, eu também preciso estar lendo livros, que é a minha correção. Eu preciso estar fazendo cursos, que é o meu alimento de me alinhar cada vez mais. Então a gente precisa ter essa humildade. Ame então a repreensão, tá? Outro ponto importante, procure desafios e não fuja deles. Vai vir desafios todos os dias na tua vida. É desafio no relacionamento conjugal, é desafio na área financeira, é desafio na área profissional, é desafio na área espiritual. Em todas as áreas vai vir desafio. Se você não amar o desafio, infelizmente fica mais difícil a tua vida também. Você tem que entender que há fases. Essas fases é um conjunto com maturidade. A pessoa que ela tá o tempo todo buscando amadurecer, que a maturidade não se trata de idade, tá? Tem pessoas hoje com 40 anos, com 45, 50, até mesmo 70 anos, e aqui eu não estou condenando ela, mas existe pessoas numa idade tão avançada que infelizmente ainda não amadureceram. Então, a maturidade não se trata de idade, tá? Se trata de resolver problemas.
Tem pessoas hoje de 20 anos que conseguem resolver problemas que um de 70 não consegue. Então, a maturidade é isso. Você começa a observar, olha só que interessante. Maturidade advém de você observar as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Eu observo a família, eu observo na rede social as pessoas, não para mim ficar criticando elas, né? Ficar falando mal, não, jamais. Mas sim com o intuito de aprender as coisas. A maturidade é um aprendizado infinito. É um coração ensinável. Você vai aprender até o fim da sua vida. Então, você vai ganhando maturidade e, consequentemente, vai colaborar para a tua disciplina. Porque um conecta ao outro, tá pegando? Você é repreendido porque você é uma pessoa humilde. Nessa repreensão, você amadurece, porque você é corrigido, você é alinhado. Então, vem um desafio, opa, eu já sei resolver o problema, porque eu amadureci nesse problema. Eu não acumulo mais problema. O pior de tudo é quando a pessoa fica acumulando problema e ela não resolve, fica empurrando com a barriga. Amanhã eu resolvo, amanhã eu converso com meu filho, amanhã eu converso com minha esposa, amanhã eu converso lá no meu trabalho com meu chefe. Ei, alinha, resolve. Que quanto mais você resolve, menos problema você vai ter. Essa é a maturidade que a gente precisa ter. E a maturidade, eu falei da correção, né? Então você pode receber ela com o tempo que você vai passando. Só que lembra que não se trata de idade. Só que com o tempo você vai ganhando experiência. Só que essa experiência tem que ser algo que está somando na tua vida. Não adianta nada você saber de muita coisa, só que você não vive aquilo. Tá entendendo? Isso aqui é importante. E você também consegue absorver a maturidade lendo livro. Eu amo ler livro, tá? Ler livro, até vi uma frase hoje lá na escolinha do meu filho, dizia que ler livro é como você viajar sem sair do lugar. Porque pessoas que escreveram livro normalmente vai ter uma média de 30 anos para frente. Ou normalmente é 30, 40, né? Vamos considerar. Então ele já viveu bastante e ele consegue enxugar aprendizados onde você não precisa passar tudo que ele passou, onde você não precisa passar nos lugares que ele foi. Então, por isso que é uma viagem sem sair do lugar. Você aprende muito lendo livro. Você amadurece muito. Então, você precisa começar agora a ler mais livros, tá? Assistir podcast. Eu gosto muito. Estou treinando, estou ouvindo podcast. Estou lavando a louça, estou ouvindo podcast. O podcast pode ser em déficit na tua área. Ah, meu casamento está desmoronando. Eu vou ouvir sobre isso. Ah, é na área do treino, eu vou ouvir sobre isso. Então, faça uma autoanálise, o que você precisa melhorar e comece a buscar isso. Que aí você vai amadurecendo cada vez mais. Filme, comece a filtrar os filmes, assistir filmes que vai te ajudar na disciplina. Existem muitos outros filmes que vai te estimular. Opa, olha só o que a pessoa passou. Não, eu não quero passar essa consequência, eu quero tomar cuidado. Enfim, ele vai gerar um combustível para você. Os filmes também. Lembra que eu falei? O que você está vendo, o que você está ouvindo? Música também. E a Bíblia é uma fonte especial, né? Jamais trocável. Então, se você se alimenta da palavra, você amadurece muito mais do que ler um livro de alguém histórico, alguém importante, do que ouvir um podcast, do que ouvir uma música, do que assistir um filme, porque ali está todo o manual de vida. Então você precisa ler a palavra. Assim você se torna cada vez mais sábio, sensato, prudente, tá bom? Parte importante. A oração também vai trazer uma conexão com Deus, onde você começa a receber o caráter dele e desenvolver também o domínio próprio. Por isso que você precisa fazer jejum. Jejum é outra conexão que você vai ganhando o domínio próprio. Mas eu não vou me ater aqui nesse ponto, para a gente completar aqui a mensagem de como manter a disciplina. Outra parte importante para manter a disciplina, vida mais ativa. Se você é o tipo de pessoa que tudo precisa ir de carro, tudo precisa ir de moto, comece a usar o meio de transporte a pé. Caminhar, correr. Eu busco meu filho correndo muitas das vezes, eu volto com ele correndo. Ah, você é personal, você está nativa o tempo todo. Traz para sua realidade. Então vai caminhandinho até na esquina, já é o suficiente. Saia da zona de conforto. A disciplina é sair da zona de conforto. Tá? Como eu falei, não exagera, tá? Vai na sua realidade, vai no teu tempo, na tua condição, bem tranquilo. Só que você precisa começar a despertar isso.
Criar desafios para você, para que quando vem um desafio maior, você vai suportar com mais tranquilidade, porque você já está trabalhando isso dentro de você, já está trabalhando a sua mente, tá? E aí vai ficar muito mais fácil as coisas. Então, tenha uma vida mais ativa. Outro ponto importante é tenha recompensas. Isso aqui é importante. Não adianta você se esforçar tanto, se sacrificar tanto e não ter um tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Vai sair passear com a tua esposa, sai com o teu filho, vai tomar um sorvete, eu faço isso também, é gostoso demais. Vai na praia, se você mora nesse espaço. Não tem, procura um outro espaço, mas não deixe de ter um hobby, não deixe de ter um tempo de qualidade. Recompensar tudo que você está fazendo. Não é chutar para o alto, tá? Tô nem aí para a vida mais. Não é isso. É com equilíbrio, com moderação. Essa moderação vai surtir o efeito que você vai continuar a caminhada constante da disciplina. Isso nada mais vai recarregar você, tá? Vou assistir um filminho, daqui a pouco eu vou parar aqui, vou assistir um filminho com a minha família. Então você está recarregando, tá? Recarregando, isso que é importante. Então tenha tempos de recompensa. E para fechar, o último, remova as distrações. Já falei sobre isso. Mas as distrações na rede social para você não ficar se comparando. Às vezes você está ocupando tua energia no Instagram e não tem propósito nenhum que você está vendo ali. Só vendo a vida das pessoas. Às vezes você está no TikTok com a mesma visão, só perdendo tempo. Você está consumindo a tua energia em outras coisas. Coisa errada, ei. Se você precisa alinhar a tua vida em alguma área, vai então atrás disso. Não fica procurando coisas que tá distraindo a tua cabeça. Eu não estou falando que você não deve ter renovo, tá? Não é isso. Acabei de falar que a gente tem que ter recompensa. Mas, às vezes você passa muito tempo em distrações. O que você está ganhando com isso? Então a gente tem que refletir um pouquinho. Falei de redes sociais, mas isso é na TV, isso é em música, isso é nas amizades. Né? Às vezes a gente tem amizade ali que está nos corrompendo. A gente sabe disso e não quer bloquear. Seja educado e rompe isso de uma vez, para que Deus possa abrir muitas portas para você. Às vezes aquela amizade ali está te bloqueando, está trazendo algo negativo, você sente aquele peso e não quer encerrar de uma vez. E aí eu deixo aqui a mensagem final da palavra. Vai dizer em Efésios, capítulo 5 e versículo 15. Olha só. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. E fecha ainda no versículo 16. Os dizem que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Ou seja, aproveite as oportunidades de ser uma pessoa melhor, para ser referência para a tua família, para até mesmo não trazer um peso para o governo. Enfim, se você aproveita as oportunidades que você tem, de ouvir aqui a palavra do que você ouviu e já praticar, que é aproveitar a oportunidade, de estar comigo na segunda, quarta e sexta, não sou melhor que ninguém, mas se você está comigo segunda-feira às 20h30, na quarta e na sexta, eu tenho certeza que algo você vai pegar e algo você vai desfrutar melhor na sua vida. Então procure coisas que edificam, ok? Isso que é importante. Se a gente cuida a maneira que a gente vive muito melhor. Beleza? Espero que vocês pegaram a mensagem. Você que chegou agora, Sheila chegou agora, eu falei sobre como criar e manter a disciplina para toda a vida. Eu vou deixar essa live gravada. Se você desejar assistir novamente, manda aqui para mim, quero assistir, que aí eu compartilho com você. E desde já quero agradecer a presença de cada um e desejar aí uma sexta maravilhosa, com a graça, com a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa. Que Deus possa proteger seus caminhos. E aí a gente se vê então na segunda-feira trazendo um conteúdo a respeito da alma. É muito importante a gente pegar esse investimento também. Valeu, grande abraço e ótimo final de semana para vocês.